Olá, família IBL e demais seguidores. Você tem acompanhado os nossos devocionais e você sempre vê por aqui quem? A nossa pastora. Mas hoje ela não veio e eu vim no lugar dela para a gente compartilhar junto esse devocional, beleza? Me chamo Tiago, também sou da Igreja Batista Liberdade. Vamos juntos? Você já leu o livro de Esther? Você já pôde notar o que Deus fez na vida de Esther? E aí eu fiquei pensando, eu queria te convidar a você ler, e aí eu queria só fazer apenas um resumo para te falar algo importante, né? Esther e Mordecai se tornou o pai adotivo de Esther, seus pais morrem, ele adota essa menina e passa a cuidar dela, se torna o mentor dela. E eu fico pensando aonde Mordecai e Esther entraria na história da Bíblia se Deus já não tivesse pensado neles para viver o que eles viveram. Deus já havia os escolhido para estar naquele lugar e para viver aquela realidade, porque se a gente fosse olhar como é que Mordecai e Esther poderia fazer parte de um reino tão poderoso como o reino da Pérsia, como eles entrariam naquele reino, como é que Esther se tornaria rainha, como é que Mordecai estaria um dos homens mais importantes da Pérsia? Não teria como, eles eram judeus, eles não fariam parte. Mas Deus nos chama e nos coloca em determinados lugares para que a gente possa mudar a realidade daquele ambiente. E aí eu fico pensando, imagine a rainha Vasti, que era esposa do rei Assuero. Ele faz um banquete poderoso, chama todos os príncipes, todos os poderosos da época, dos países vizinhos, para vir ao banquete dele. E aí tem aquela festa toda com magistrados, homens poderosos. E aí ele quer apresentar a sua esposa, a sua mulher, que era muito bonita, e aí ele chama a rainha Vasti, manda chamá-la para apresentar ela e mostrar para os convidados o quanto ele tinha uma mulher bela, bonita, mas ela acha que aquilo era um capricho demais do rei e ela não vai. Por ela não ir, o rei ficou muito chateado e chama os seus 7 conselheiros e diz: o que nós temos que fazer agora? Segundo as nossas leis aí persas, o que a gente tem que fazer? Então aqueles conselheiros acharam por bem que o rei colocasse um decreto dizendo que as mulheres deveriam comparecer à presença do rei sempre quando fosse chamada, e dos seus maridos, porque o temor era que as mulheres rejeitassem seus maridos a partir daquele exemplo da rainha Vasti ter rejeitado o rei Assuero. Então ela é banida de nunca mais se apresentar, vir diante da presença do rei, e aí ele faz um banquete para então nomear uma nova rainha, e aí que entra a Esther. E Esther participa desse banquete, e ela agrada os olhos do rei, e o rei se agrada dela, então ela é nomeada rainha. Sim, não era só para ela ter ouro, para ela ter poder, mas era para ela mudar a realidade daquele local. Mas logo o inimigo se levanta na pessoa de Hamã. Hamã, ele se torna o primeiro ministro daquele império, daquele reino. E aí ele começa a perseguir Mordecai, que é o pai dela, e logicamente perseguir todos os judeus. Ele queria aniquilar com os judeus, ele queria matar todos os judeus. E aí estava o decreto estabelecido, todos os judeus seriam mortos. E começa a criar um pânico na cidade, inclusive entre os judeus. Só que o povo judeu sempre creu no Deus que faz todas as coisas, no Deus que abre porta onde ninguém abre porta, no Deus que estabelece, no Deus que cumpre, no Deus que guarda. Você já se sentiu ameaçado alguma vez? Aquilo que você está fazendo no seu trabalho, ou você começou algum trabalho missionário, começou a fazer alguma coisa para Deus e aí parece que as portas querem fechar? Você já se sentiu ameaçado pelo sistema? Esse sistema que parece que cada vez se torna mais anticristão, mais anti-Jesus, mais anti-Bíblia, mais anti-Deus? Pois eu quero dizer, permaneça firme, porque foi Deus que te levantou, foi Deus que colocou você onde você está. Não retroceda, não recua, peça a Deus sabedoria e entendimento, porque sim, Mordecai pediu sabedoria e entendimento a Deus, e Deus deu, e eles puderam reverter aquela situação. A rainha Esther então prepara um banquete para o rei Assuero e para o primeiro-ministro Hamã, que estava bolando matar, o seu pai adotivo, que é Mordecai, inclusive todos os judeus, e ela estava na lista, ela era judia, e então ela faz aquele banquete e manda trazer um livro. Ela relembra o que o pai dela fez. Mordecai havia denunciado
2 guardas que estavam pretendendo matar o rei. E aquilo foi colocado em ata, aquilo foi registrado no livro. E quando o rei leu que Mordecai havia feito aquilo, que ele estava vivo por causa de Mordecai, de ter descoberto aquele plano assassino e ter avisado a rainha Esté, que avisou o rei, então o rei olhou e disse: não, jamais esse homem pode morrer, e também o seu povo não morrerá. E aí ele exalta Mordecai e coloca Mordecai ainda uma posição ainda maior dentro do império. Olha o que Deus faz. Se o inimigo se levantou contra você, se as perseguições bateram a sua porta, se o inimigo está tentando te acovardar, te intimidar, está tentando fazer você recuar, às vezes usando até pessoas poderosas, até pessoas que têm poder, até pessoas que têm influência, não recue e não brigue com as pessoas. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue. Você só precisa dobrar os joelhos. Você só precisa continuar fazendo o bem. A palavra de Deus diz: não pare de fazer o bem às pessoas. Não pare de fazer o que é certo. Continue falando do amor de Deus. Continue no lugar exatamente onde Deus te colocou, que Deus vai te honrar. Não irão matar o teu sonho, não irão matar o teu projeto, não irão calar a tua voz, porque não calam a tua voz, sabe por quê? Porque não podem calar a voz de Deus. Não é apenas você que está falando, não é apenas você que está trabalhando para Jesus, é Deus que te levantou e está com você, te sustentando. Eu quero que esse devocional edifique a sua vida, você cristão, e você se levante, continue acreditando naquilo que você está fazendo. E vamos que vamos. Deus te abençoe. Fique na paz.